Pansieri está conosco, ao vivaço aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, tudo do Cruzeirão a partir de agora. Grande abraço, bom dia, Pansieri. Grande abraço, Cirilo. Um abraço também para quem nos acompanha, ouvintes ligados no Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste. Também Léo Figueiredo, Simões, todo mundo ligado na Itatiaia, porque o Cruzeiro volta aos trabalhos, retornando também a esse foco no Campeonato Brasileiro após o jogo contra... Vou te contar, viu? Esse jogo do fim de semana contra o América, o Marlon deu uma entrevista para nós aqui na Itatiaia, né, para o Thiago Reis, falando que foi patético. Ô Cirilo, a verdade é que dá para colocar outros adjetivos, né? O Cruzeiro em casa foi horroroso, foi péssimo dos péssimos, foi ridículo. Tem sido, né, Pansieri? É uma coisa assim, assustadora o que o Cruzeiro tem feito em casa, vem fazendo em casa. Então, o torcedor, ele vaiou, ele criticou, mas ao mesmo tempo ele apoia. E ele tá sempre lá batendo o martelo todos os jogos, né? Apoiando e fazendo a parte dele. Agora o Cruzeiro precisa fazer o resultado fora de casa. Já que como mandante tá difícil, vai jogar contra o Cuiabá essa partida no dia 14, tem tempo de sobra e hoje então todo esse foco pensando no compromisso. E aí, Cirilo, a informação nesta primeira parte aqui do Rádio Esportes, em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro o jogo é outro, falar sobre Matheus Pereira, porque muita gente está questionando a não utilização do jogador no momento que o Cruzeiro precisava de algo a mais, de criatividade, de alguém que pudesse levar perigo ao América. E aí, eu fui atrás da informação para entender por que o atleta não foi para o jogo. E não foi para o jogo, não foi para essa partida, dentro daquilo que você até me questionava na jornada de domingo, que é uma precaução de um jogador que ficou quase 2 meses parado. Vamos colocar que essa semana é a 9ª semana sem jogo para o jogador, né? Sem atividade pesada há muito tempo. Ele começou a treinar de forma mais intensa na quinta-feira, e aí não fez até aquele trabalho de choque. Na sexta-feira teve um trabalho mais pesado, no sábado teve um trabalho mais pesado, no domingo ele também treinou, mas longe daquele trabalho de mais intensidade que é necessário para um jogo. Por isso, o cuidado de não colocar o atleta na partida, ele se lesionar, às vezes tem um rendimento também aquém do esperado. Por isso, o Cruzeiro optou por focar toda a atenção nas próximas semanas e aí ter o Matheus Pereira na ponta dos cascos, com o condicionamento legal, parte cardiorrespiratória também legal, parte muscular importante, que é fundamental também para o atleta, para não se machucar depois de um tempo inativo. Tudo isso foi pesado na balança para ter o Matheus Pereira. Cirilo. Boa, Pansieri, Alexandre Simões e inclusive o torcedor do Cruzeiro pôde ver muito pouco do Matheus Pereira nessa chegada. Foi uma contratação demorada pelo entendimento do Cruzeiro de que valeria a pena, né, fazer esse investimento, trazer um cara que era encarado ou é ainda encarado com capacidade técnica suficiente para ajudar o Cruzeiro. O Matheus Pereira é o cara para resolver essa questão do meio-campo do Cruzeiro, essa baixa criação, ou vai além do Matheus, hein, Simões? Olha, o Cirilo, essa questão do Matheus Pereira, e a gente entende toda a ansiedade do torcedor do Cruzeiro para ver em campo a principal contratação do clube na temporada. O Matheus Pereira é a principal contratação do Cruzeiro, não só da janela, como da temporada. E foi uma situação, né, o Pansieri, que quando ele se lesionou, e foi no jogo contra o Botafogo, não foi isso? Foi. Penúltima rodada do turno ainda. Penúltima rodada do turno. Dia 6 de agosto. Isso, eu me lembro que quando ele lesionou, o Pansieri fez as apurações dele e disse, olha, é uma lesão que leva de 8 a 10 semanas. Exatamente. Aí falaram que era de 4 a 6, né? Com 4 semanas já pode voltar, os 6 e... Aí depois, a Itatiaia divulgou que ele voltaria a treinar com o grupo realmente só dia 28 de setembro, e que só seria relacionado para a partida contra o Cuiabá, que inicialmente estava marcada para domingo que vem, dia 8. Seria dia 8, passou para... Ela foi antecipada para o dia 5, depois jogada para o dia 14. Dia 14, mas, sábado. Que a previsão era isso, dele voltar a treinar com o grupo integralmente na quinta-feira, aí o domingo era muito próximo, não daria. Quer dizer, isso tudo aconteceu. E aconteceu por quê? Porque o Cruzeiro tinha um planejamento para o Matheus Pereira. Não valia o risco de colocá-lo em campo no clássico contra o América, um jogo diferente pelo gramado, estava
mais molhado do que normalmente o gramado fica, era um piso diferente para um jogador voltando de uma lesão tão séria. Então, quer dizer, não houve nada de diferente do que o Cruzeiro planejou e do que a Itatiaia publicou ou comunicou com o Pansieri aqui no Rádio Esportes. Então, o Matheus Pereira, eu acho que pode ser encarado dessa forma, porque foi muito pouco tempo que ele ficou em campo, talvez não some 90 minutos, é o grande reforço do Cruzeiro na briga contra o rebaixamento. O Cruzeiro tem o que pode se dizer aí de uma cereja do bolo para encarar essa reta final de Brasileirão e evitar a entrada ou uma aproximação de zona de rebaixamento. Tomara que o Matheus Pereira assuma esse papel e faça a diferença no time do Cruzeiro. Ô, Léo, daqui a pouquinho no Rádio Esportes Debate vamos ouvir o Zé Ricardo. Ele foi questionado, ele vai ser questionado também aqui no Rádio Esportes, se o Cruzeiro é um time previsível. O Matheus Pereira tem capacidade de deixar o Cruzeiro um time menos previsível e mais... Em que posição ou em que função, no lugar de quem entraria o Matheus Pereira nesse jogo contra o Cuiabá em caso de titularidade? Lembrando para a turma que não acompanhou, Cruzeiro e América, do meio para frente, Cruzeiro teve Jussa, Lucas Silva, Vital, Nicão, Arthur Gomes e Wesley. Você tira quem para botar o Matheus Pereira, Léo? Qualquer um. Joga para cima? Se quiser, eu tiro até o Rafael Cabral. Não, aí não dá não. Porque a grande esperança, ô Cirilo, ontem nós usamos uma expressão diferente da cereja do bolo do Simões aqui para o Matheus Pereira. É a lanterna no meio da escuridão. Porque o ataque do Cruzeiro é um ataque cardíaco. Mas então talvez seja um remédio. Me permita uma reparação. Sim. O Cruzeiro está no campeonato para brigar contra o rebaixamento. Sim. Lanterna não é um bom termo. Não é verdade. E nem Cereja do bolo. E o América também não mexe com isso não, deixa lá pro Curitiba. Agora, ô Cirilo, a entrada do Matheus Pereira, ela dá uma renovada na esperança do torcedor do Cruzeiro e todos nós, de que o Cruzeiro tenha uma qualidade maior no setor ofensivo. Porque o ataque do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é uma piada. É um ataque cardíaco. E isso não é culpa do Zé Ricardo nesse momento e não era culpa do Pepa. É a falta de qualidade dos caras lá na frente. E aí, eu acho sim que a diretoria poderia ter contratado jogadores melhores, poderia. Mas não acho que o Cruzeiro se mexeu mal. A responsa é dos caras. O Arthur Gomes não é um jogador ruim. O Wesley não é um jogador ruim. O Bruno Rodrigues era o melhor jogador do Cruzeiro. O Bruno Rodrigues era um perigo para qualquer time. Agora o Bruno Rodrigues não joga. O Bruno Rodrigues não está jogando por quê? Porque ele desanimou? Ele queria sair do Cruzeiro, ele queria uma negociação, não aconteceu, ele desanimou? Porque ele não vai ter contrato renovado? Ou porque ele não está treinando bem? Ou porque estão de birra? Por que o Bruno Rodrigues não está jogando? Porque ninguém no ataque do Cruzeiro está jogando. E quem jogou melhor durante o ano foi ele. Então, hoje, quando ele entra, ele não me dá motivos para ficar aqui. Tem que pôr o Bruno, tem que pôr. Mas ele também não me dá motivo para falar assim, ó, não pode pôr. Porque os outros não fazem. O Arthur Gomes chegou, nossa, foi lá em cima. Falei, beleza, agora o Cruzeiro, moleque bom, menino driblador, apagou. O Wesley, uns lampejos e umas pisadas na bola. O Gilberto, nada. E por aí vai. Então, a entrada do Matheus Pereira carrega, inclusive, com ele, uma grande responsabilidade. Pode jogar na meia direita, pode jogar centralizado, se quiser pode jogar como atacante, onde ele quiser. Mas ele é a grande e, infelizmente, única esperança nesse momento do Cruzeiro ter um ataque melhor. Emerson Pansieri, para fechar essa primeira parte, Pansi. Eu fiquei aqui acompanhando os comentaristas, o que disse o Simões, até valeu, Simões, porque realmente aqui a apuração foi essa das 10 semanas e, nossa senhora, quando a gente falou de 10 semanas, a turma ficou meio brava, né? Parecendo que a Itatiaia queria que ele voltasse, né? Demorasse a voltar, muito pelo contrário. Se dependesse de mim, podia jogar no outro jogo já, de muleta. Se pudesse, eu tava até ajudando a fisioterapia lá pra ele voltar rápido, né? Tava lá fazendo exercício com ele lá. Com ele, bora, Matheus. Verdade é essa. Mas assim, é porque o cara tem um departamento de saúde também por trás dele, né? E que tem que respeitar a medicina esportiva. Então esse ponto, e aí o do Léo, Cirilo, o Bruno Rodrigues quando rendeu, e ninguém consegue me explicar isso, o Bruno Rodrigues quando rendeu, eu lá atrás todo jogo, vendo o jogo, que eu vi e era legal, era Marlon, Vital e Bruno Rodrigues, isso de repente no Cruzeiro, ó, nunca mais. Acabou, nunca mais ouvi, eu nunca mais vi Matheus, Vital, Bruno Rodrigues e Marlon, porque os três ali arrumavam um samba do Zeca Pagodinho ali na esquerda que ninguém pegava. E talvez
seja um dos motivos pro Vital estar jogando tão mal. Eu também acho. Porque o Vital teve um bom momento, sim, no Cruzeiro, mas de muitos jogos pra cá, o Vital não soma nada e o Pansieri tem razão. O lado esquerdo do Cruzeiro era o melhor. Sofria mais defensivamente. Mas o Cruzeiro não tem problemas defensivos. O Cruzeiro tem problemas ofensivos. Então, era realmente uma trinca que funcionava no lado esquerdo.